Senhor Jesus, meus queridos irmãos, hoje eu quero aqui trazer uma reflexão para a vida de todos aqueles que foram chamados para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero aqui trazer uma frase de um homem chamado John Stott, que baseado no texto na carta aos Coríntios, na vida do apóstolo Paulo, ele afirmou algo muito interessante. Ele disse a seguinte frase: o pregador é um despenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, da autorrevelação que Deus confiou ao homem, preservada nas Escrituras Sagradas. Isso quer dizer que nós que somos chamados para o ministério da palavra, que nós que fomos chamados para pregar, anunciar a palavra do Senhor, nós temos grandes responsabilidades diante das pessoas, porque somos nós que estamos falando em nome de Deus. Então aqui eu quero chamar a atenção para a minha vida e para a sua vida, que foi convocado pelo Espírito Santo, que recebeu essa vocação, que recebeu esse dom do Senhor, que nós temos grandes responsabilidades sim de ministrar as pessoas. Aqui eu quero trazer um exemplo da pessoa de Jesus Cristo, a qual eu e você pode nos espelharmos nele. Nós estamos passando uma fase, um período que as igrejas não estão mais pregando nos seus altares, das suas igrejas, dos seus templos. E aqui pegando o exemplo da pessoa de Jesus Cristo, um homem a qual o Senhor, que veio à terra para trazer a mensagem de salvação. Interessante que Jesus, ele era um pregador itinerante. Muitas pessoas são contra, critica os pastores que são itinerantes, as pessoas que ficam de um canto para o outro, levando o evangelho, levando a palavra do Senhor. Cristo aqui ele nos dá o exemplo que ele era sim um pregador itinerante. E o interessante é que seu púlpito, na sua grande parte, era sempre improvisado. Cristo ele não pregava simplesmente num canto só. Ele não ficava sempre pregando seus sermões em templos ou em sinagogas. Interessante que Jesus, ele nos mostra através dos textos das Escrituras, que ele sempre estava modificando o local onde ele trazia os seus sermões. Uma hora ele pregava na polpa de um barco, outra hora ele estava pregando nos montes, outra hora ele estava pregando na beira da praia, outra hora ele pregava na casa dos seus amigos, e outra hora ele pregava nas sinagogas, na tribuna das sinagogas. Então eu aprendo algo nesse tempo muito interessante para vocês que foram chamados a ministrar o Evangelho de Jesus, que eu e você possa aprender algo durante toda essa quarentena, durante todo esse tempo que nós estamos vivendo. Pessoas, líderes, profetas, ministros do Evangelho, não dependa de pregar a mensagem do Senhor simplesmente dentro de um templo. Não se prenda a pregar o Evangelho de Jesus Cristo simplesmente dentro dos templos, dentro das igrejas. Porque muitos, infelizmente, hoje em dia, não têm mais a disposição de pregar aonde Deus está mandando. Não, eles só querem pregar se for dentro dos templos, se for em cima dos altares. E com Jesus, nós aprendemos que nós podemos ser itinerantes. Nós podemos entender e ver que podemos sim pregar nas nossas igrejas, que podemos sim pregar nos nossos templos. Mas, acima de tudo, temos que entender que o nosso púlpito, muitas das vezes, será improvisado. Como está sendo improvisado agora? Interessante, pregador, interessante vocês que sempre está dependendo de pregar dentro das igrejas. O púlpito de vocês agora está sendo improvisado. Assim como eu, que sou ministra do Evangelho, sou pastora pela misericórdia do Senhor. Hoje os nossos púlpitos é improvisado. Pregamos dentro dos nossos lares, pregamos muitas das vezes na casa dos nossos amigos, assim como Jesus fazia. Então que nós não venhamos nos acomodar, que tudo isso que está acontecendo, que eu e você venha aprender uma lição, que os nossos púlpitos serão improvisados, assim como o de Jesus foi improvisados durante todo o seu ministério aqui terreno. E que acima de tudo eu também quero deixar algo ao coração de cada um de vocês. Assim como essa palavra falou ao meu coração dentro de um estudo que eu estava fazendo, por isso quis compartilhar isso com vocês.
Assim como Jesus Cristo, ele tinha seus sermões, eles estavam pregando sempre os seus sermões. Eu aprendo que os seus sermões eram cheios de graças, era cheio de autoridade, era cheio de justiça, de amor. Então, da mesma forma que a mensagem de Cristo era carregada de autoridade, era carregada de graça, de amor, de justiça, de bondade muitas das vezes, que a minha e que a tua mensagem, que a minha e que a tua pregação, que os nossos sermões sejam carregados de graça, de justiça, de autoridade, da presença do Senhor, porque essa mensagem sim tem o poder de transformar vidas, tem o poder de restaurar, tem o poder de curar, tem o poder de libertar. Mensagens dadas pelo Espírito Santo, carregadas da graça, carregadas da unção, carregadas da autoridade do Senhor, essas continuam com poder de penetrar o coração do homem, de separar juntas e medulas, de dividir alma e espírito e de fazer aquilo que somente o nosso Senhor tem o poder de fazer. Então, para você que prega, para você que ministra, para você que foi chamado ao ministério da pregação do Evangelho, que você tem essa vocação dentro de você, entenda isso. Nós teremos púlpitos improvisados durante todo o nosso ministério e que as nossas mensagens sejam carregadas de graça e de autoridade e da unção do Espírito Santo e que o poder do Senhor possa estar sobre as nossas vidas e que através da palavra que sai da minha e da tua boca seja com poder, seja com autoridade, para que os ouvintes, para aqueles que estiverem nos ouvindo, sejam libertos, sejam curados, sejam transformados no nome de Jesus. E que assim como Cristo, ele ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de vila em vila, que assim quando o Senhor chamar a mim e chamar você, eu não venha contar quantos números tem dentro de uma igreja, que eu não venha apenas falar, só vou ali se ali tiver 200, 300 pessoas, como já vi alguns falarem isso, como já vi alguns pregadores falar quantos membros tem na tua igreja, porque afinal de contas, se tiver meia dúzia, eles não vão, porque o que importa para eles é a multidão. E eu quero deixar um algo para você. Jesus, na sua palavra, ele disse, aonde 2 ou mais estiver reunido no meu nome, eu ali estarei. Então, se eu puder, se assim Deus permitir, e ele quiser me usar, entre 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 10 ou 100 ou 200, não importa, que eu e você possa nos dispor em levar a mensagem do Evangelho, que venha a ser carregada de graça, carregada de autoridade, carregada de unção, e que através das nossas vidas, na direção da palavra do Senhor, que possamos restaurar pessoas, curar pessoas, através do poder da palavra. Que assim como o maior exemplo que foi Jesus, alguém que foi itinerante, que não pregava só dentro de templos e somente dentro de sinagogas, assim que eu e você possa entender que o ministério daqueles que Deus vocacionou pode ser também um ministério itinerante, pode ser alguém que pode pregar dentro do templo e fora do templo. Eu não estou aqui dizendo que você não deva pregar na igreja, deve sim pregar nas igrejas, porém entender que a nossa vocação de levar a palavra do Senhor é onde Ele nos enviar, mas não somente aonde tem grandes multidões. Pode ser que Deus queira me usar para falar com 1 ou 2 pessoas nesse momento, com você que prega, com você que foi chamado para o ministério da pregação da palavra do Senhor. Então reflita nisso, reflita o teu mestre, ele é o teu maior exemplo, ele é o meu maior exemplo. Então nessa tarde, aproveitando essa quarentena, buscando mais ter o conhecimento das coisas de Deus, eu quero compartilhar com você essa reflexão em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um e use vocês poderosamente no nome de Jesus.